pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do SETcast, Saúde da Beleza. Eu sou a professora Karine Nunes, coordenadora da pós-graduação em Estética e Saúde da Faculdade SET. E hoje, mês de março, o mês em que comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, eu trouxe uma convidada importantíssima para falar sobre beleza. Ela tem muita propriedade e vocês vão adorar as dicas que ela vai trazer hoje sobre beleza, sobre bem-estar relacionados aí à mulher. Seja bem-vinda, Carla Begé. Ai, que maravilha, Karine. É um prazer enorme estar aqui com você hoje, essa profissional que eu tenho um carinho tão especial. A gente faz parte da história de vida uma da outra, né? E é bacana de poder te ver nesse caminho que você sempre foi apaixonada. Gente, isso que é, assim, uma transição de carreira, né? Karine é advogada há muitos anos aí, trabalhando na área da estética e, de repente, vem para a Faculdade SET, se forma aqui, se apaixona, hoje professora e coordenadora de um curso. Olha que coisa maravilhosa. Correto, e eu quero aproveitar a oportunidade para explicar para as pessoas também o quanto é importante existir sororidade entre as mulheres. A Carla, ela tem um papel importantíssimo nessa minha transição. Há 10 anos atrás eu abri uma empresa. Não foi e eu era isso, garota Carla? propaganda. Não só era nem isso. embaixadora, né? Porque naquela época a gente falava mesmo, né? A garota propaganda. Não, e era muito mais do que isso. Você me dava apoio, você me colocava para cima, você me motivava muito. Nos momentos que você queria fechar, que você achava que era difícil. E ela ia lá, não, Karine, vai lá, tenta, é assim mesmo. E olha só, permaneço aqui, estou firme e forte, feliz, formada na área, não é isso? Então, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer essa amizade, parabenizar por toda essa sororidade, tá certo? Eu acho que o grande papel nosso, e já que nós estamos aqui no mês de março, onde nós temos uma data alusiva ao nosso dia, embora a gente saiba que todo dia é nosso dia, né, Karine? Mas que bom que a gente tem um dia para celebrar, porque é uma data em que todo mundo se movimenta, né, para poder homenagear as mulheres. Mas muito mais do que isso, eu acho que nós, mulheres, precisamos evoluir muito como mulheres. E por que eu falo isso? Porque eu ainda sinto real, Karine, na vida, a dificuldade que nós enfrentamos para ter essa sororidade entre a gente. Existe muita competição. Muita competição. É muito fácil a gente falar, juntas somos mais fortes, isso e aquilo. Mas, na real, a gente ainda enfrenta muitas dificuldades, né? Infelizmente, eu acredito que a gente, durante esse processo de educação que nós recebemos, a gente foi meio que treinada para competir. É isso, a mulher está sempre ali, uma querendo competir com a outra. Então, eu acho muito importante essa sua fala, porque é impressionante como uma mulher, quando ela está bem resolvida, como ela consegue levantar outras mulheres. E eu acho que o nosso papel é esse. Porque, como você falou, quanto mais unidas nós formos, mais conquistamos direitos. E é aquele direito que não é para ocupar o lugar do homem, na verdade. Que não, até porque nós não queremos ser homens e nem queremos brigar com os homens, pelo contrário. A gente luta pela igualdade de gênero, a gente luta para a gente poder ter a nossa valorização, para a gente estar no mercado competitivo, claro, com os homens sim, por que não? Por que um homem ele pode ganhar mais do que a mulher? Por que um homem pode estar à frente de um cargo de coordenação e a mulher não pode? Então, assim, a gente luta por isso, mas a gente não luta contra os homens, é completamente diferente. Nós nos completamos, inclusive, é até importante que os homens saibam, a gente vai aproveitar a oportunidade, que a mulher, quanto mais feliz ela é, tanto profissionalmente, pessoalmente, ela também é uma companheira muito mais completa. Com certeza. Não é isso? E assim, quando a gente fala sobre essa questão da mulher ocupar um espaço importante também, é porque a gente tem capacidade. E a mulher ela é muito linda em tudo que ela faz, porque a gente já nasce com essa energia feminina de levar encantamento, com essa capacidade de fazer mais de uma coisa, com essa capacidade de ter também um olhar maternal também para tudo que envolve ali, né, ao nosso redor. Então, a gente também pode,
né? Então, não só o homem, como nós também podemos. E é isso que a gente busca todo santo dia. Falando nisso, falando no que é muito importante para as mulheres, eu queria conversar um pouquinho com você sobre um assunto, né, maravilhoso que se chama beleza. Carla, a gente vem te acompanhando aí no processo, né? Que você está cada dia mais linda, mais empoderada. E vem na rede social também, como na televisão, mostrando para as mulheres o quanto é importante o autocuidado. Eu também sou uma defensora, assim, ferrenha, sabe? Que a gente precisa se cuidar, não só por uma questão de vaidade, mas por uma questão também de bem-estar. E você vem travando essa luta, vem levantando essa bandeira de forma, assim, maravilhosa. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu vejo que a sua experiência ela não é só uma questão pessoal. Você tem toda uma trajetória, toda uma carreira em que você trabalha com outras mulheres, você trabalhou fortemente na companhia de outras mulheres, tanto atrás dos bastidores, como à frente também de uma secretaria. Então, explica um pouquinho para a gente melhor como é essa questão da beleza, do autocuidado e de seguir ali essa linha de sempre estar olhando para si próprio. Eu acho que vem muito, Karine, da minha própria vida em si, né? Eu me casei muito jovem, com 17 anos de idade, então eu era uma menina, praticamente ali com o meu primeiro namorado. E 7 anos vivendo um casamento, um relacionamento violento, né? Eu fui vítima de violência doméstica. Não sabia disso. Eu fui vítima de violência doméstica e naquela época, Karine, não se falava na possibilidade. Não, a gente não tinha, porque assim, o machismo é algo muito enraizado, né? Então, Verdade. Naquela época, eu casei em 1990. Então, uma menina com 17 anos de idade. E era uma época em que não se falava de violência contra a mulher. O que existia? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, eu não queria repassar para o meu pai, para minha mãe, então eu escondia muito. E eu tinha ali como uma referência uma grande mulher, que era a minha ex-sogra, que era uma mulher incrível, que inclusive me ajudou muito na vida, inclusive a criar o meu filho, né, meu filho mais velho. E todas as vezes que eu sofria ali as agressões, eu buscava o apoio nessa mulher, mas ela é a dona Áurea, uma mulher muito temente a Deus, evangélica, e ela me levava muito para a igreja e aquela coisa de o casamento para o resto da vida, você não pode separar, né? Eu acho que, inclusive, a gente tem evoluído muito nesse sentido, mas naquela época, então, tipo, eu aguentava tudo e eu, muito menina, eu achava que realmente eu não iria... Aquele era o caminho correto. Aquele era o caminho correto, que eu não iria para o céu. Então, ali na Bíblia, a passagem, olha aqui, a formação da família. Então, casou, tem que ficar, ele vai mudar, você tem que mudar. Então, assim, eu não entendia nada disso. E parecia que eu que era a errada. Agora imagina, você é uma leoa por dentro, que a gente sabe que você tem toda essa proatividade, esse pensamento bacana, tendo que se resguardar, se retrair. E eu acho que essa força veio muito do meu passado, de tudo que eu vivi. Imagina você passar 7 anos vivendo um ciclo da violência. Nossa. Né? E você tentar de todas as formas se manter naquele casamento ao ponto de até engravidar, né, achando que uma criança iria mudar a situação, mas eu não entendia e eu não percebia que aquilo era violência doméstica, né? Quando foi que começou a clarear na tua vida que você estava vivendo ali um relacionamento tóxico? Na verdade, Karine, durante esses 7 anos, né, eu não me percebia dentro da violência doméstica porque eu achava que... Eu via que outras pessoas também passavam por isso, tinha essa questão muito forte da família, de, olha, não pode separar e tal. Então, eu sempre, na minha cabeça, eu tinha aquela ideia de que eu tinha que aguentar, diferente do que a gente tem hoje, né? Verdade. Então, as agressões iam aumentando, mas eu sempre ficava naquela ideia de que eu é que precisava mudar. Entendeu? Que a errada era eu. É como se eu estivesse errando no casamento e eu fosse a culpada. Porque quem vive uma situação de violência doméstica vive isso. Cria até uma dependência emocional. Então, eu não tinha apoio. É difícil, realmente. Sozinha é muito difícil. Eu não tinha apoio. Então, eu não tinha uma rede de apoio.
tá? Então, aquilo para mim foi muito difícil. Então, eu acho que muito do que eu passei na minha juventude me fortaleceu como mulher, porque ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com os meus filhos, a minha filha, inclusive, faz faculdade de medicina aqui na Faculdade 7. A Luísa, ela entrou na faculdade de psicologia com 17 anos, e ela se formou bem novinha, com 23 anos. Ela já está na sua segunda faculdade, já fazendo medicina, já está no 6º período aqui. E a história dela foi totalmente diferente da minha. Por quê? Porque com 17 anos eu estava casando, eu estava tendo um filho, eu estava vivendo grande. 7 anos. Então, você imagina, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, chegando para os 25 anos de idade. Aí eu disse, eu não posso mais viver isso aqui. Foi quando meu pai, meu saudoso pai, começou a dizer, minha filha, você não tem que viver isso aqui. Precisa, já não dá mais. E foi numa situação realmente de uma violência muito forte, né? Uma das piores das brigas, que eu vi que eu poderia perder minha vida naquele relacionamento. Então, eu poderia ter sido uma vítima ainda bem que do feminicídio. Que né? bom que está aqui hoje. Porque a gente sabe que é difícil. É verdade. Hoje os índices são elevadíssimos. Alarmantes. Então, você imagina naquela época. Depois da Lei Maria da Penha, as coisas foram melhorando, né? Então, tem a lei hoje do feminicídio. A lei do feminicídio, os movimentos de mulheres. Então, hoje, se eu tivesse esse apoio que eu hoje, por exemplo, quando eu assumi a Secretaria da Mulher, eu entendi que ali eu estava assumindo uma missão de vida. Até porque, para mim, foi uma surpresa muito grande quando o doutor Pessoa me convidou para assumir aquela secretaria. Para você ter uma ideia, Karine, eu nem sabia que em Teresina tinha uma Secretaria da Mulher. Eu também não sabia, Pronto. Fiquei sabendo por você acredita? Olha a só maioria... como foi importante o seu papel na Secretaria. A Secretaria da Mulher hoje, ela é uma secretaria das mais importantes e ela ganhou uma força muito grande com a minha voz, verdade. Com a minha força, porque era uma secretaria que era invisibilizada, né? Então, ela ganhou uma visibilidade muito grande com o meu trabalho lá dentro. Então, quando eu assumi essa pasta, eu disse, eu não estou aqui à toa. De forma alguma. Isso aqui é uma missão de vida. Tudo então, que você passou... Eu tinha que estar ali, porque Deus me preparou para me passar. Talvez se eu não tivesse sido vítima da violência na juventude, eu não teria trabalhado com tanta força lá dentro. Com tanta empatia, com tanto conhecimento. Com tanto conhecimento, com tanta empatia e não desistir dos momentos de dificuldade. A Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, Karine, foi uma das coisas que eu enfrentei com muita coragem, porque... quando eu assumi a secretaria, tinha o início desse projeto, né, que foi construído ainda no final da gestão do nosso eterno Firmino Filho, mas quando eu assumi, eu tinha a Casa da Mulher Brasileira ali. Só que eu tinha um projeto que estava sendo iniciado, porém, quando eu assumi, eu descobri que o terreno que tinha sido colocado para poder eu receber o recurso no Ministério das Mulheres para construir a Casa da Mulher Brasileira, esse terreno não pertencia ainda à Prefeitura de Teresina. Esse terreno ele pertencia ali ao antigo SESI. Então, o que aconteceu? O Firmino, ele deu a entrada no Ministério das Mulheres através da ex-gestora, né, que era a Marcilane, e eles conseguiram ter essa parceria, o termo de cooperação. Porém, esse terreno era muito caro. Então, esse terreno custava quase 4 milhões para a prefeitura. E naquele momento, ali foi uma pós-pandemia, quando eu assumi a Secretaria da Mulher, e eu disse, e agora? Então, eu ainda cheguei a procurar a secretária estadual para ver se com o governador a gente conseguiria esse recurso para comprar esse terreno. E aí eu não consegui, era fora do que o governo poderia, mas ali naquele momento existia uma possibilidade de um novo terreno. Inclusive, eu tive reuniões com a Zenaide, que é a secretária estadual, e a Zenaide, olha, Carla, a verba para comprar esse terreno aqui é praticamente impossível pelo Estado. Mas eu posso ver com o governador um outro terreno. Mas o que acontecia, Karine? Se eu tivesse não feito aquele processo, se eu não tivesse seguido com aquele processo, eu tinha que começar um processo do zero, em outro terreno. Então, isso seria muito demorado. Muito. É verdade. E quando partiu para a prefeitura,
para a Secretaria de Finanças, para a liberação do recurso, houve um entrave lá dentro. Doutor Pessoa, olha, esse dinheiro aqui para isso, para a Secretaria da Mulher, para comprar um terreno, para construir uma casa, o senhor vai dar, a gente vai ter que dispor de 4 milhões e o que o Ministério das Mulheres vai colocar para enviar é 5,6, então era praticamente, a diferença era pequena, então na visão era inviável. E aí eu comecei o meu desespero, Karine, porque eu comecei a me desesperar e eu disse, eu não estou aqui à toa. Essa casa vai ser construída. E foi aí que eu comecei, junto com a equipe da Secretaria da Mulher do Centro de Referência Esperança Garcia, fazer um trabalho dentro da prefeitura para poder sensibilizar os secretários, e eu fiz um colóquio Vozes na prefeitura com algumas mulheres vítimas de violência, e lá eu falei para o doutor Pessoa, doutor, o senhor tem que comprar esse terreno, porque eu não me sinto pertencente a essa secretaria se eu não conseguir a Casa da Mulher Brasileira. E aí eu consegui a liberação desse terreno, a compra do terreno, e o ministro, né, o nosso eterno ministro João Henrique, rapidamente ali na Semplan, a gente conseguiu levar toda a documentação a tempo, ele ágil, ele foi fazer a compra desse terreno, para passar a documentação para o nome da prefeitura, porque o Ministério das Mulheres precisa de todo aquele aparato da Caixa Econômica Federal, então eu só tinha até novembro para conseguir concluir tudo isso. Mas eu disse, eu não me conformo, porque eu poderia muito bem ter dito assim, tudo bem, não dá, ok. Mas não, se eu não tivesse passado pelo que eu passei na minha juventude... Você não entenderia a urgência. Eu não entenderia a urgência. E a Casa da Mulher Brasileira completou aí 1 ano, né, agora no dia 8 de março, e eu fico feliz e me sinto realizada por saber que eu tive nessa secretaria, mas eu deixei grandes feitos lá dentro. E você deixou muitas mulheres com um caminho, com esperança, com uma casa de apoio, e isso é o mais importante, vai se perpetuar, com certeza. Parabéns pelo trabalho, tá certo? Eu acompanhei também e sempre senti muito orgulho de você, muito. Não é à toa que eu lhe convidei hoje, exatamente no mês de março, para estar aqui conosco, trazendo essa palavra, tá certo? E durante todo esse período do seu contato pessoal, com o contato com essas mulheres, como é que você analisa toda essa questão da autoestima, do autocuidado, da beleza? E aí eu entrei com esse olhar, porque quando eu assumi a secretaria, Karine, eu fui muito julgada. Você tem uma empresa de beleza também, né? Eu tenho um bronze. Legal, tenho uma empresa de beleza que, inclusive, eu comprei essa franquia em 2019. Eu tinha recém aberto a franquia quando, em 2020, o doutor Pessoa me convidou. E aí, Karine, eu assumi a secretaria com tanta vontade de fazer acontecer, que eu fechei o bronze. E eu só retomei agora esse ano, porque eu não estou mais secretária, e aí eu reassumi o bronze agora para poder cuidar da minha empresa. Fala um pouquinho sobre a experiência, então, de ser empreendedora da área da beleza. Fala um pouquinho também para as pessoas da área de saúde que pensam em fazer a pós-graduação em estética. Como é que você analisa o mercado da estética? Se vale a pena um enfermeiro, um biomédico, um farmacêutico aderir à estética? Eu acho maravilhoso. Inclusive, já quero fazer essa pós. Ai, gente, que maravilha! Uma aluna! Já quero fazer essa pós, viu? Eu tenho uma pós em marketing e jornalismo político, tenho uma pós-graduação em moda, e já quero fazer essa pós em estética também. Bom que complementa, né? Bom que complementa. Eu acho maravilhoso. Inclusive, na Secretaria da Mulher, Karine, eu levei essa questão da beleza para dentro da Secretaria da Mulher, promovendo através de parcerias privadas. Perfeito. A equipe da Secretaria da Mulher dizia assim, a Secretaria da Mulher é a Secretaria do arroba, porque tudo lá funcionava no arroba. Mas hoje em dia isso é importantíssimo. Porque assim, o recurso da Secretaria da Mulher é um recurso muito pequeno, né? Então, a gente não conseguia fazer ações e eu ficava desesperada. Eu dizia, não, mas eu não sou mulher de ficar esperando recurso de prefeitura, não. Eu vou atrás. Então, eu consegui fazer muitas parcerias, inclusive levando muita coisa da estética e levando essa questão do empoderamento feminino. As mulheres que passaram a me conhecer como gestora pública, como secretária, elas se viam em mim, na minha história,
no que eu passei, no que eu mudei a minha vida. E como elas poderiam mudar. E como elas poderiam mudar. Se você conseguiu, elas também conseguiriam. Promovendo cursos, capacitações, rodas de conversa, falando sobre essa questão do empoderamento feminino. Eu consegui, Karine, só para você ter uma ideia, uma parceria muito bacana, e eu fiz um projeto Invista-se na Secretaria da Mulher, onde no Dia Internacional da Mulher nós colocamos dentro de um serviço lá, que é o Serviço Florescer, que foi um serviço também que eu adaptei, né? A gente tinha lá o Amor de Tia e eu transformei o Amor de Tia num Florescer, porque nós mulheres precisamos disso. Era justamente para trazer esse empoderamento feminino, e eu consegui fazer uma parceria com várias empresas, e no Dia Internacional da Mulher, Karine, mulheres choravam lá, porque o que aconteceu? A gente fez uma roda de conversa com profissionais da área da beleza e da psicologia para falar justamente sobre esse empoderamento. Quando terminou esse momento, o que aconteceu? Dentro do Florescer, eu construí uma loja dentro do Florescer. Eu consegui algumas empresas de amigas minhas, de lojas de roupa, que doaram as peças para a Secretaria da Mulher. Eram todas peças novas, grandes marcas de Teresina que abraçaram a causa. E o que aconteceu? Se em cada Florescer a gente tivesse ali umas 150 mulheres, eu pedia para as coordenadoras me dar o tamanho de cada uma delas. 36, 38, 40 e tal. Aí eu colocava looks a mais. E elas entravam nessa loja como se elas tiveram a oportunidade de escolher o look que elas queriam, e ainda tinha as maquiagens. E muitas delas, quando saiu daquilo, porque foi uma surpresa, elas não sabiam, elas choravam e diziam: eu nem sabia que a minha cor preferida era essa, porque uma mulher que sofre violência doméstica, Karine, uma mulher vulnerável, que sequer tem uma roupa nova, porque não tem aquela condição financeira, geralmente recebe ali uma roupa, e elas chegar num espaço desse público e sair de lá com roupa nova, com maquiagem, transformada, empoderada, isso é tudo, Karine. Eu gosto muito de falar, Carla, que é o poder da beleza. É o poder da beleza. Porque a mulher, o homem também, mas a gente está falando sobre mulher, porque para a mulher isso é bem mais importante, né? Quando a mulher está se sentindo bem com a imagem dela, quando ela se olha diante do espelho, ela se torna uma mulher mais confiante, ela vai longe, mais segura, e ela é imparável. Ela vai longe. E é uma mulher feliz, é uma mulher feliz. E toda mulher feliz, ela irradia essa felicidade onde quer que ela vá. Dentro de casa, no ciclo com os amigos, no trabalho. Então, é muito importante a beleza, e é interessante você trazer essa fala, porque só reforça para a gente a importância da beleza. Gente, olha só, a Secretaria da Mulher tratando sobre empoderamento e como foco principal o trabalho na beleza feminina. Então, é muito importante o papel do profissional da beleza na vida de uma pessoa, porque ele vai transformar essa pessoa, ele vai melhorar a confiança, a autoestima dessa pessoa, vai trazer uma ressignificação, tá certo? Para a vida social. E muitas mulheres, inclusive, Karine, hoje trabalham no ramo da beleza, da estética, porque aprenderam através dos cursos e das capacitações que a gente fazia dentro do Serviço Florescer, dentro do Centro de Referência, na própria Casa da Mulher Brasileira. Então, mulheres que sequer sabiam que tinham um dom para aquela área. Uma grande preocupação minha, quando a gente oferecia os cursos gratuitos, era dar oportunidade para elas escolherem o curso que elas queriam fazer. Né? Porque não adianta você oferecer uma coisa e a mulher... eu não gosto dessa área. Muitas se descobriram. E eu comecei a perceber esse movimento das mulheres tendo mais amor por elas mesmas, sabe? De se cuidar, de fazer uma unha, de arrumar ali o seu cabelo, de se sentir melhor, de tirar uma sobrancelha. Inclusive, a beleza ela é tão poderosa que, além de cuidar dessa autoestima, ela pode até trazer a independência financeira que você estava falando agora há pouco, né? Recentemente, só fortalecendo o que você falou, eu fui convidada para ir a uma prefeitura e ministrar um curso para mulheres carentes, que não conseguiam sair de casa, que são mães de autistas,
e que vão ter oportunidade de aprender uma profissão, poder atender em casa e ter ali a sua independência financeira. E eu falei, nossa, que bacana, como é bonito o poder da beleza. Isso, Karine. Como é, porque ele traz essa independência financeira, ele te dá autoestima, ele te dá segurança. Então, de todas as formas, a beleza, o bem-estar, a imagem, o trabalho, ele favorece socialmente, profissionalmente, e o mercado não para, né, Carlinha? Não para. E assim, um dos grandes problemas que existem em relação à violência contra a mulher, o grande problema que acontece com as mulheres é a falta da autonomia financeira. E elas acabam ficando ali naquele relacionamento, se submetendo àquele relacionamento. Verdade. Pela questão dos filhos, porque é um ponto que mexe muito com a gente, muito forte. O meu filho tem várias consequências psicológicas em relação ao que ele vivenciou comigo em casa, e o pai, várias vezes que ele via o pai, né? Então, assim, não tem como não gerar consequências para uma criança. Às vezes a mulher acredita até que manter o casamento nessa situação é bom para que os filhos tenham uma segurança, um lar, mas muitas vezes o que traz de carga, né, isso de gatilhos, é horrível. Para a criança não compensa. Porque uma criança que vê, por exemplo, o seu pai sendo violento com sua mãe, quando ele crescer, ele vai achar que aquilo é normal e ele vai reproduzir o que ele viu em casa. Ou então ele se transforma numa pessoa revoltada. Então, assim, as consequências na vida daquela criança são inúmeras. E nós, mulheres, muitas vezes, o que é que a gente acha? Que, não, eu vou ficar aqui, porque senão meu filho vai... Eu vou passar necessidade. Exatamente. Eu não vou conseguir. Então, assim a gente não pode fazer isso. Então, assim, o que eu trago de mensagem para as mulheres é exatamente essa questão da gente parar. Ei, ó, não dá. Eu não vou me manter num relacionamento abusivo, porque quando você começa ali a perceber, porque o cara dá sinais. É na fala, é no gesto. É aquele ciúme exagerado, é querer ter a posse da pessoa. Então, assim, a mulher, ela tem que estar muito atenta a tudo isso. E outra coisa, não pode se calar, tem que realmente impor limites. E quando chega a violência, é melhor denunciar. Verdade. Denuncia ou cai fora, mas manter-se num relacionamento violento e abusivo, você vai viver naquele ciclo. E se você não sair desse ciclo, infelizmente o pior pode acontecer. Né? Não tem como melhorar, não existe isso. Não existe. A gente acaba aquele discurso do passado, que eu vivi esse passado, de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, e a gente muda para o que tem hoje. Em briga de marido e mulher, a gente se mete a colher, sim. É uma sororidade. É uma sororidade. É você ter empatia, inclusive até denunciar, porque às vezes aquela mulher ela tem medo, ela acredita que naquela situação de vulnerabilidade, primeiro ela não tem forças, não é isso? Mentalmente ela está ali desgastada, ela não tem forças para agir. Segundo, porque ela teme pela vida dela, pela vida dos filhos, ela teme que a vida lá fora seja pior do que é que ela vive naquele momento. Então, eu acredito sim que uma mulher empoderada, ela tem que realizar isso. Ela está vendo uma mulher sofrendo violência, ela tem que ir lá, tem que denunciar, tem que ter empatia. Tem que dar um apoio, uma ajuda, né? Exato. Porque muitas vezes o que a gente precisa é dessa força. Você imagina se na minha época eu tivesse uma Casa da Mulher Brasileira, eu tivesse um serviço Florescer, eu tivesse porque Teresina a gente tem uma rede de apoio, uma rede muito forte de mulheres, né? Então a gente tem aí delegacias, Ministério Público, Tribunal de Justiça. Eu faço parte do grupo das Mulheres do Brasil. Pronto, amo o grupo Mulheres do Brasil. Você conhece um grupo grande, maravilhoso, né? Inclusive faço parte desse grupo também, então assim, é uma mulher incrível. Eu tô também montando uma ONG, Karine, e aí eu vou fazer o lançamento dessa ONG em breve, né? E aí essa minha ONG vai ser justamente para poder manter esse apoio para essas mulheres, né? Porque assim, eu não preciso estar à frente de uma pasta, de uma secretaria da mulher para continuar ajudando essas mulheres, até porque eu sou uma ativista, eu sou aquela mulher que tenho que continuar esse trabalho, né? Então eu vou dar continuidade. Você pode construir, claro, porque tem muitas mulheres, né, que hoje fizeram essa passagem, né, dessa fase difícil, e que foram mulheres vitoriosas que podem estar ali junto com você. Claro, e é isso que eu quero. Eu quero o maior número de mulheres ajudando para que a gente possa ajudar outras mulheres. Quem se cura
Cura, né? Cura. E para você ter uma ideia, Karine, se eu te mostrar o meu Instagram e o meu WhatsApp, não para. Aquelas mulheres que faziam parte da Secretaria da Mulher, que me tinham ali à frente, elas tinham um vínculo muito grande comigo. Então, elas vêm muito atrás de mim. Então, eu sinto essa força muito forte. A missão tem que continuar. A missão tem que continuar, né? Então, assim, essa rede de enfrentamento à violência contra a mulher, ela não pode parar. E é isso que eu sinto falta, exatamente, da gente poder se unir cada vez mais, porque ninguém toma o lugar de ninguém, né? Pelo contrário, gestão pública é impessoal, a gente faz a nossa parte para a próxima continuar. Então, a gente precisa entender que ciclos são fechados e outros se abrem, né? Então, a gente precisa entender que nós temos o nosso lugar. Ninguém precisa passar por cima de ninguém. Quanto mais mulheres trabalhando, e aquela vê a nossa fala de forma unida, não competitiva, não é isso? Quanto mais, ou seja privado, ou seja público, se unirem pela causa, mais a causa cresce, mais eu costumo dizer muito que direito não é um favor. Então, quando a mulher ela denuncia, ela não está pedindo um favor. Na verdade, direito é um dever que tem que ser respeitado de forma cotidiana. Então, a mulher, ela precisa primeiro, antes de tudo, conhecer quais são os seus direitos. Eu acho isso importantíssimo. E quanto mais nós conhecemos, mais nós nos unimos, seja o privado, seja o público, para conseguir que a causa ela realmente aconteça, socialmente falando. Porque, de fato, o número de feminicídio, de agressão, ainda é muito grande. É muito grande. Muito. E são casos revoltantes, porque são situações de violência extrema, cruéis. E você imagina desumanas. O quanto que eu recebo de pessoas que me procuram. Eu já cheguei, Karine, a sair da minha casa meia-noite para acolher uma menina em Timon, que ela estava em desespero e começou a falar comigo, e não tem como você não se sensibilizar, e não tem como você não dizer o que eu... Não tem, é impossível isso, mesmo, entendeu? É impossível isso. Então, assim, eu já passei por tantas situações e continuo, sabe? Então, eu vi a necessidade realmente de montar essa ONG, para que, de fato, a gente possa construir esse trabalho em conjunto, e eu dê continuidade àquilo que eu fazia na Secretaria da Mulher. Eu tenho certeza que através das minhas ações, eu consiga fazer, inclusive com as próprias secretarias, com o poder público, com as empresas, porque eu senti muito essa dificuldade no início, porque eu fui muito julgada. Ela é jornalista, é apresentadora de TV. O que essa menina vai fazer aqui na Secretaria da Mulher? Então, eu sofri muito. O que é normal. A mulher sofre quando ela assume um cargo. Ela sofre. Isso? Ela sofre julgamentos, na verdade. Que é um grande problema. Que é um grande problema também, que a gente vem, na verdade, combatendo. Não é porque a gente queira ser melhor do que ninguém, no caso do sexo masculino. É porque se a gente tem capacidade, por que não? Então, a nossa luta é muito por essa questão, da questão de conquistar as coisas sem julgamento. Não, eu conquistei, mas não foi porque eu namorei com fulano, não foi porque eu sou bonitinha, não, porque eu tenho capacidade. Eu tenho capacidade. E o estudo traz muito isso. E você imagina, Karine, o que eu estava falando em relação à minha filha. Ao contrário dela, o meu caminho foi outro. Eu já entrei na faculdade com quase 30 anos. Eu fui cursar serviço social, eu fiz 2 períodos de serviço social, e aí eu disse, mas eu quero ser jornalista, porque eu sempre quis ser jornalista. Sempre existiu a necessidade da fala, O meu sonho, quando criança, era ser jornalista, mas esse meu sonho, ele mudou ao momento em que minha vida foi transformada, no momento em que eu parei de estudar para casar, para ser mãe. E aí você me imagina que o meu percurso foi completamente diferente. Hoje você vê, por exemplo, você tem uma filha que estuda aqui também. E que, tipo, ela está procurando o caminho dela, da liberdade, da sua autonomia financeira, e é isso que a gente quer, né? Porque a gente sabe como foi essa construção. Exato. E para mim foi muito difícil, porque eu já entrei na faculdade de jornalismo com 30 anos de idade. Então, você imagina que na minha sala tinha alunos de 17, 18, 19, e eu ficava, nossa, mas eu já tenho 30, eu já sou uma mulher balzaquiana. E agora? Mas mesmo assim... Você enfrentou. E eu me destaquei, né? Então, eu sempre digo também que é outro problema que a gente enfrenta muito grande, é a questão da idade, né? Que é algo que a gente precisa também ter cuidado.
Porque as pessoas julgam muito você pela sua idade. Eu disse, estou na faculdade aos 30, vou fazer jornalismo. E estou aqui, apresentadora de TV, há vários anos, há 20 anos trabalhando na mesma emissora, conquistando o meu espaço e mostrando E que... não para, detalhe, E mostrando que idades são apenas números. Não para, de forma alguma. Você continua proativa, continua se aperfeiçoando, é empresária, é apresentadora, já foi secretária, e é só um pouquinho do que a gente sabe. E é interessante você trazer essa fala, porque semana passada eu estava conversando, fui buscar minha filha no colégio, e eu estava com short jeans e um cropped. Ah, eu amo. Ela, mãe do céu, minha amiga disse assim, eita, que tua mãe, ela é moderninha, né? Eu disse assim, qual o problema? É isso que eu tô falando, Entendeu? né? Essa questão das pessoas julgarem muito a gente, né? A gente está sofrendo o etarismo. E graças a Deus, as mulheres, né, as 40 mais, elas estão conseguindo desconstruir esse padrão de pensamento. 50 mais também, né? Ah, olha só, eu nem parece 50 anos, na verdade, né? Só melhorou de lá para cá. E assim, é muito bacana, a gente está conseguindo desconstruir. E eu falei para minha filha, olha, eu gostei do comentário, porque aí ela se inspira também. Ela vai olhar para tua mãe e vai ver, quando eu tiver a idade da eu quero ser igual. Eu quero ser igual. E é isso que a gente tem que fazer. Exatamente. Então, sabe? as mulheres estão indo para academia, as mulheres 40 mais, 50 mais, estão indo para as clínicas estéticas. E eu vejo que hoje isso é uma missão na minha vida, sabe? Porque as minhas seguidoras, eu percebo que muitas delas veem em mim essa força de dizer... Nossa, eu posso ser feliz com a idade que eu tiver, eu posso usar a roupa que eu quiser, fazer o que eu quiser, porque nós fomos muito banidas disso, muito né? Tolhidas de fazer por causa desse machismo, né? De achar que tudo pra gente fazer tem que pedir a permissão, não pode ser assim tudo. E a gente sofreu muito, mas que bom que isso tem mudado ao longo dos tempos e vai mudar a cada dia mais. Mas para mudar ainda mais isso, a gente precisa de fato parar com essa mania de competir uma com as outras. A gente tem nossas diferenças, tudo bem, não tem problema. A gente pode ter as nossas diferenças, mas cabe a nós mesmas nos ajudarmos. Eu acho uma coisa interessante, Carlinha, porque assim, eu gosto de chamar ela de Carlinha, gente, porque aqui é muita intimidade, né? São anos aqui de amizade. Eu amo. Eu também. Então, assim, quando a gente vê uma mulher bem-sucedida, uma mulher que já atingiu sucesso, eu fico pensando, nossa, as mulheres ali em volta deviam era perguntar como foi que ela conseguiu. Porque, assim, cada vitória que uma mulher tem... Porque, por exemplo, as suas vitórias são minhas vitórias também. Claro. Porque você desbravou, você é uma mulher, você conseguiu. Então, se você conseguiu, outras também podem conseguir. E, então, eu fico pensando, poxa, se uma mulher conquistou, se ela chegou lá, as outras... elas necessariamente deveriam se inspirar, se aproximar e falar, nossa, ó, você é uma inspiração, como foi que você conseguiu? Mas a gente vê que muitas vezes não. As próprias mulheres julgam. As próprias mulheres derrubam. Por quê? Porque elas veem aquilo como uma ameaça, e não é uma ameaça. Se uma conquista um espaço, se uma mulher tem sucesso, isso foi sucesso de todas as outras mulheres, porque aquela mulher que conquistou, ela passou por batalhas que homem nenhum passa. Não é só a questão da capacidade. A batalha não está ali só focada na capacidade. Ela tem uma batalha que ela tem que travar socialmente falando, uma batalha que ela tem que travar dentro de casa, porque às vezes o marido não entende como é que aquela mulher... ela vai passar o dia fora de casa, aquela mulher não está cuidando do filho, então a gente tem essa sobrecarga também. Né? Toda mulher, principalmente a gente que é empresária, e não só empresária, como empreendedora também, muitas vezes a gente é cobrada, porque a gente precisa passar um dia fora trabalhando e o filho fica com quem? Tá com quem? Quem vai pegar no colégio? Ah, não pode? Não, mas é você que tem que ir. Então, aquela mulher que ela conquistou o espaço dela, ela sofreu, ela travou muitas batalhas. Inclusive a batalha do cansaço, cansaço físico, cansaço mental. Então, quando a gente vê uma mulher feliz porque conquistou algo, a gente tem muito sofrimento por trás daquela pessoa. Então, a gente tem que aprender a aplaudir. Claro. Né? Eu sou assim, eu sei que você é Às também. vezes a gente julga, Karine, só pelo estereótipo. A gente nem conhece a pessoa, não sabe nada da vida dela. Mas a gente vai lá e pelo estereótipo, a gente vai lá e julga. Eu sofri muito esse julgamento.
né? Porque as pessoas não conheciam a minha história e eu senti essa liberdade, inclusive, de romper isso que vinha lá do meu passado, né? Todo esse ciclo de violência que eu vivi, inclusive usar a minha voz para dizer, eu também já fui vítima de violência, eu também já passei por isso. O que precisa de coragem, e né? eu precisei usar a minha voz, que até então ela estava guardadinha, porque só as pessoas da minha convivência que acompanharam todo esse meu ciclo, que sabe, né? Mas as pessoas mais novas, não. Mas as pessoas que viveram minha vida toda sabem tudo que eu passei. Eu me senti forte quando eu assumi o cargo para dizer, eu tenho que romper isso, essa dor em mim, eu tenho que transformar ela para que outras mulheres, porque a dor da violência, ela vai ficar com você a vida inteira. Não adianta, é Mas uma você dor. pode transmutar. Foi isso que eu fiz. Eu transformei aquela dor que estava guardada lá da minha juventude, eu trouxe ela para cá para fazer o quê? O bem, para transformar a vida de outras mulheres. Ou sabe? seja, você usou sua dor de uma forma boa. Através da comunicação, fazendo a comunicação do bem, levando para um cargo a comunicação, inclusive fazendo uma pasta invisibilizada se tornar uma pasta conhecida, trazendo outras mulheres que também sofreram a violência doméstica e que não tinha coragem de olhar e dizer, poxa, ela também sofreu, eu também sofri, mas eu não tinha coragem de falar igual ela, mas hoje já tenho liberdade para dizer, já tenho essa coragem para conversar com meu filho, para conversar com minha filha. É uma esperança. É uma luz que ela consegue enxergar ali, ó, tem um caminho diferente, que eu posso seguir esse caminho e tudo ser diferente. E a gente pode usar essa comunicação, não é para poder se mostrar ou para poder querer fazer. Não é isso. Mas é justamente para chamar a atenção dessa galerinha aí. Principalmente dos homens, que eu acho que é um dos maiores papéis que nós precisamos, é chamar o homem para essa realidade. Porque o que acontece, Karine? Muitas vezes o homem, ele reproduz esse machismo, o homem, ele foi criado para ser assim e ele acha que é natural. Porque para ele é tão natural isso que ele não percebe, inclusive, que ele faz uma violência com a mulher. Porque não tem só a violência doméstica, existe violência psicológica são verbal, inúmeros. A financeira. Inúmeros. É verdade. Mas os homens, muitas vezes, eles não se percebem. Por quê? Porque o machismo é enraizado, então ele acha que é natural. Então a gente também precisa trabalhar os homens. A gente precisa educar os homens, a gente precisa educar as próximas gerações. Até para não virar uma guerra. As escolas também precisam, e eu faço inclusive um apelo aqui para a querida Tânia, da Faculdade 7, que ela possa também ter aqui dentro da faculdade um espaço voltado para a violência, né, contra os tipos de violência que muitas vezes a mulher vem a sentir, e ela tendo um canal dentro da faculdade, ela possa sentir esse apoio. E eu acho que é fundamental também, eu acho que é super importante você, como coordenadora, com um curso como esse, trazer esse trabalho social para dentro da faculdade também. Eu conheço a professora Tânia há muitos anos. Se posiciona ali bem objetiva. Ela é uma mulher muito empoderada, meu amor. Verdade. Ela é uma mulher assim que eu tenho uma admiração muito, muito, muito grande. A gente vai trazer esse projeto para ela. Vamos levar o projeto para ela. Né? Carlinha, para a gente encerrar, porque se a gente for continuar, a gente vai passar aqui à tarde, à noite, amanhã, porque sempre é um papo muito gostoso. E sempre com muito conteúdo. Mas, para a gente encerrar, qual é o recado que você dá para esses profissionais? Eu queria que você falasse sobre, envolvesse todos esses temas: empoderamento, felicidade da mulher, beleza, pós-graduação, chamasse os profissionais e mostrasse a importância de escolher a estética para atuar firmemente nessa missão, e principalmente chamassem esses profissionais aqui para estar conosco na Faculdade 7. Olha, a educação é tudo. O estudo é fundamental. Você quer viver uma vida em abundância, estude, se especialize. Porque através da educação a gente move tudo. A gente pode ir para onde a gente quiser, né? Verdade. Quando a gente não tem essa visão, porque a educação, ela perpassa tudo, né? E assim, não adianta você dizer assim, mas é porque vai ser difícil para mim. Não, basta você querer.
Então, você quer, você pode. É incrível a força da palavra, de você dizer, eu posso, eu quero, eu consigo. E a gente consegue tudo através da educação, através do estudo. Então, você tem aqui numa faculdade como essa inúmeras possibilidades, inclusive uma pós-graduação em estética. Eu já vou me inscrever. Já está com as inscrições? Já. As inscrições já iniciaram. As aulas começam agora no dia 24 de abril. Opa, pois eu já tenho que fazer minha inscrição. Por favor. Já vou fazer minha inscrição. Por favor, quero fazer essa pós. Vai ser um prazer tê-la conosco. Nossa, vai ser maravilhoso para mim fazer essa pós. Nossa, e pra gente então? Vai complementar aqui. Vai complementar, né? Tudo. Nossa pós aqui, então, vai brilhar com você aqui dentro, com toda essa voz, com toda esse conhecimento. Até porque, Karine, os caminhos nas nossas vidas, eles mudam. Então, assim, de repente, você tá numa profissão, você tá numa área e do nada, você é um amor, por exemplo. Eu sou apaixonada pela estética. Eu já ia falar. Você tirou a palavra da minha boca. Eu já ia falar, olha, você já foi há muito tempo mordida na veiazinha pela estética, desde que eu lhe conheço. Amo. Você se encantava quando você entrava lá na minha empresa. Hoje, a gente percebe o seu autocuidado. Você tem uma empresa também de beleza. Então, eu sinceramente, eu acho que você é uma fortíssima candidata. Eu sou. Então, venha. Obrigada, Karine. Obrigada, Faculdade 7. Nossa, que bacana, sabe, esse seu projeto aqui. Meu amor, eu que agradeço a você, tá certo? Feliz demais de reencontrar, como sempre, tá bom? Eu que agradeço, Karine. E parabéns por todo esse projeto. Assim, é muito bom ver que você dedica parte do seu tempo, não só para o trabalho ou para a família, mas principalmente também para outras mulheres que precisam, né, desse apoio, desse olhar, dessa empatia, falar para você que conte comigo, conte com a Faculdade 7, tá certo? Obrigada. Pra gente também estar aqui juntinho com você, lutando aí por todos os nossos direitos. Obrigada. E Deus lhe abençoe, meu amor. Obrigada. E olha, encerro dizendo, juntas somos mais fortes. Obrigada, gente.